Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Hoje é dia 23 de dezembro de 2019. Veja essa foto. Dá pra ver? Dá pra ver? Nós vamos falar sobre ela hoje. O aquário é minha casa, não bata no vidro. Revista Aquarista Júnior. Bom, o que eu queria falar é o seguinte. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Estamos iniciando hoje o programa 75. Antivéspera de Natal. Antes de mais nada, aí um Feliz Natal a todos os aquaristas brasileiros, a todas as pessoas que direta ou indiretamente colaboram com essa coisa do hobby do aquarismo, com as pessoas que apreciam e gostam de conviver com os peixes, de preparar habitats, de realmente se interessar pela vida aquática que você acaba formando em sua casa, em pensar que o aquário é um pequeno pedaço da natureza, onde a gente tem o dever de funcionar como uma espécie de um protetor, de um síndico, de um presidente do espaço, de o quê? De uma pessoa responsável por toda a vida aquática que você escolheu para viver junto no espaço aquático que você montou em sua casa, tá legal? Então, Feliz Natal a todos. Estamos começando o programa 75, tá legal? A ideia do programa, como sempre, eu sempre tento falar, né? É contar o quê? Um pouco a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a visão, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior pôde fazer e colaborar para esse engrandecimento aquarístico que a gente observa hoje nas lojas, nos equipamentos, nos produtos, nos acessórios, na diversidade de peixes que hoje a gente possui à disposição dos aquaristas nas lojas, entendeu? Então a história do aquarismo brasileiro está sendo contada programa a programa. Já estamos no programa 75. Então, um programa semanal, né? Quiser assistir os capítulos, os episódios anteriores, é só procurar realmente os programinhas no próprio Facebook, aqui no YouTube, os programas anteriores e acompanhando o passo a passo. Estou tentando fazer uma coisa cronológica, né? Só para você ter uma ideia, nós estamos hoje no ano de 1998. E é sempre assim. Eu procuro separar algumas coisas que aconteceram naquela época, que a gente fez com esse intuito aí de colaborar com um engrandecimento aí do lado cultural do aquarismo, né? A nossa parte, por exemplo, do fabricante é projetar novos produtos, inéditos produtos, produtos que podem ajudar a vida do aquarista, o criador criar novas espécies, novas variedades de peixes, a loja diversificar essa coisa de variedades, de incentivo, essa coisa toda. E a nossa parte, a parte da revista Aquarismo, sempre foi o quê? Incutir nos hobbyistas, né, essa parte cultural, essa parte educacional. Então a revista vive, vamos dizer, a função dela é justamente cultuar essa coisa vamos dizer, da busca pelo conhecimento, da busca pela divulgação de dicas, de informações, de regras. E ao longo dos anos, a gente procurou realmente formalizar uma série de regrinhas, que até os dias de hoje elas são direto ou indiretamente aplicadas, né? Entendeu? E a gente fica contente com essa coisa de ver hoje, praticamente 2020, né? Todo esse engrandecimento que o aquarismo acabou tendo, tá legal? Então, em 1998, separei algumas coisas. Nós tivemos, lembra que no programa passado eu falei que no finzinho de 97, nós mudamos a nossa sede do Centro Cultural Aquarista Júnior, começou a ser chamado aqui de Aquário Público de São Bernardo do Campo, pelas professoras, no caso, né? Nós separamos uma série de fotos que eu vou mostrar, mas antes de mostrar as fotos de algumas escolas que visitaram, aquela coisa toda, eu queria falar que durante o ano a gente continuou a receber muitas escolas, principalmente escolas infantis. O foco maior do aquário era pré-escolas, que chamavam, né? Então, era crianças até 6 anos de idade, que era o grande foco. Tinha muitas escolinhas pequenas, hoje não tem tanto não, mas muitas escolinhas pequenas, que às vezes era uma casa, tinha 10, 15, 12, 20 alunos, então agendava a visita, vinha visitar a gente. Escolas tanto particulares, como escolas públicas também, né? As chamadas EMEIs, né? Escola Municipal de Educação Infantil, que também vinham de tempos em tempos visitar. Então, durante o 98, como o espaço ficou maior, a gente teve condições, né, de receber um público maior. Então a gente agendava de segunda a sexta, vinha as escolinhas, vinha as peruas, vinha às vezes os ônibus, né? Os professores, as professoras, as tias, os alunos, e acabava sendo um agradável lá 3 horinhas de visita, aquela coisa toda, tá? 98, uma coisa que eu queria falar também, diversos jornais, revistas da época noticiaram
essa coisa do aquário público de São Bernardo do Campo, né? E eu queria só, vamos dizer, quer ver, papapi, papá, Jornal Diário Popular, a Rede Globo visitou o aquário público através do repórter, na época, puxa vida, o repórter Brito Júnior, que era do SPTV, né? Jornal da Tarde, que é aqui de São Paulo, Rádio Cultura, um programa da Inesita Barroso, divulgou nosso aquário, um programa que existia, Vivo Show, na CNT, que era Gazeta, aqui em São Paulo, que também fez um programa com a gente, aquela coisa. As revistas de mergulho, Scuba, também citou Aquário. O SPTV da Rede Globo de manhã, naquele programinha da hora do almoço, fez vamos dizer, uma matériazinha sobre o aquário. O jornal Folha de São Paulo, no seu suplemento agrícola, né, divulgou. Então, quer dizer, a gente fez, vamos dizer, em 98, chamou atenção. Tanto que até nos jornais, que tinha muito essas coisas de opções de visitas, né, de sugestões de visita para criança, aquela coisa toda. A gente ficava no caderno lá vamos dizer, de cultura, não lembro se era caderno de cultura ou vamos dizer, de passeios, né? A gente ficava junto na época, com o Parque da Mônica, Parque do Gugu, Zoológico, é verdade, a gente ficava no meio deles lá. Então, quer dizer, chamou atenção nessa época o Aquário Público de São Bernardo do Campo, que acabou tendo uma visita um pouco mais fortalecida e com isso a ideia justamente era essa, mostrar os bastidores de um aquário, por exemplo, porque o espaço nosso era tudo, tinha um lado bonitinho, aquela coisa toda, mas era mais o lado rústico, o lado da pessoa realmente. Se via uma água verde, a gente conseguia ter condições de explicar alguma coisa sobre algas verdes, por exemplo. Se tinha um aquário que aparecia lá um camarãozinho, vamos dizer, um caramujinho, opa, era motivo para falar alguma coisa sobre caramujo para as crianças. Até nesses programas de TV, quando eles filmaram, às vezes eles filmavam, só para ter uma ideia, um pitu, que na televisão acabava ficando grande na tela, né? Então, quer dizer, ficava às vezes alguns minutos falando sobre um simples pitu, entendeu? Sobre um simples camarão. Então, quer dizer, essa coisa foi, vamos dizer, uma ideia que, não que a gente procurou essa ideia, simplesmente aparecia as pessoas procurando filmar o aquário ou documentar o aquário e nos deixou contente porque era, vamos dizer, uma forma de acabar divulgando o hobby mais popularmente, principalmente os jornais aqui da Grande São Paulo, que deram uma força grande, e as televisões aqui vamos dizer, da região metropolitana, né? Então, o que acontece? 98 teve bastante coisinha, deixa eu ver se tem mais algum. Rádio ABC, vinha até rádio que falava alguma coisa, que me chamava, às vezes era entrevista à distância na época. O radialista estava na rádio, combinava, né, antes o horário que ele ligava, então ele ligava, a produção ligava, passava para ele e tal, e ficava aquele bate-papo no rádio, eu na minha casa ou no escritório, e ele na rádio, então fazia vamos dizer, um bate-bola sobre assuntos ligados a aquários, né? E eu queria também falar algumas coisas, que em 98 aconteceu, eu até marquei aqui, deixa eu ver, papapá, nós lançamos lembra que no programa anterior eu falei que nós lançamos um guia prático sobre tartarugas no aquário. E quando foi deixa eu ver, em janeiro, né, de 98, nós lançamos esse pôster. Tá vendo ele aqui, ó? Tá vendo? Tartarugas para aquaterrários, porque começou a pipocar realmente essa vontade das pessoas em montar pequenos aquaterrários, né? Ou laguinhos, ou aquela coisa toda, e as tartaruguinhas aquáticas começaram a ser mais populares, principalmente aqui nas grandes capitais, no caso, né? São Paulo não foi diferente. Então a gente colaborou fazendo um posterzinho com as opções de tartarugas, as fotos, é claro que na época a gente conseguiu ter acesso, né? Que poderiam habitar os aquaterrários. Então, além do guia prático Tartarugas no Aquário, que dava informativo técnico, né? O pôster a gente acabou distribuindo, eu até marquei aqui uma média de 2.000 cartazes, a gente acabou distribuindo nas lojas, para os aquaristas, para os distribuidores. E também, sabe aquela foto que eu mostrei no comecinho do programa, né? Nós lançamos também em janeiro esse adesivo, o aquário é minha casa, não bata no vidro. Distribuímos nas lojas, principalmente para o lojista colocar na bateria de aquários, para, vamos dizer, para educar, né, as pessoas, principalmente as crianças, aquela coisa, a não bater no vidro, ao perigo, né? O inconveniente para os peixes de bater no vidro, de bater no aquário, aquela coisa toda, e mostrando já naquela época que o aquário é a casa do aquarista, entendeu? É que nem às vezes a gente mesmo, né? Vamos dizer, a nossa casa é a nossa casa.
Se você mora em apartamento, o apartamento é tua casa. Então, o que acontece? Você, no caso dos peixes, querem ter aquela privacidade, aquela proteção e não serem realmente, vamos dizer, atormentados com muito barulho, aquela coisa toda. Então, a gente fez essa. Também marquei aqui, ó, na época, papapi, nós distribuímos também 2.000 adesivos para os lojistas e para os aquaristas que pediam ou que adquiriam aquela coisa toda. Adquiriam uma revista nossa, a gente colocava no meio do envelope um adesivo. Então, quer dizer, nessa parte a gente procurou ter essa, vamos dizer, essa vontade de divulgar essa parte de, opa, se você tem um aquário em casa, é um, vamos dizer, entre aspas, né, para as crianças, é um bichinho só para você observar. Então, só no visual, só observar o movimento dos peixes, o movimento das plantas, no movimento da água, as cores dos peixes, as vibrantes cores. Por isso a gente fez uma pesquisa, já falei em programas anteriores, em que as cores que mais chamavam e chamam a atenção das crianças para peixes é cor principalmente vermelho, preto e azul. Então, se você tiver um peixinho, vamos dizer, 10 peixinhos de uma cor, mas tiver um vermelhinho, é capaz da criança focar mais no movimento do vermelhinho, ou do pretinho ou do azulzinho, né? Então, o que acontece? Eram as cores que, na época, chamam mais atenção na pesquisazinha que a gente fez. Hoje, 2020, praticamente, pode ser que as cores sejam parecidas. E também uma espécie... Nós tivemos a oportunidade, em 98, de firmar uma espécie de convênio cultural ou educacional, com a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, onde estamos procurando colaborar em vários projetos da Delegacia Regional do ABC, da Associação dos Engenheiros Agrônomos, porque nós tivemos a recepção, né, vieram até nós, se não me engano o nome dele era Rubens, ele veio até nós, fizemos uma boa amizade na época, né? E ele fazia parte dessa associação dos engenheiros agrônomos. Ele achava que a agronomia, agricultura, aquela coisa toda, tinha tudo a ver com, principalmente, piscicultura. E ele tinha essa visão de piscicultura, tanto de peixes de consumo, como peixes ornamentais. Então a gente fez uma troca de, vamos dizer, de relação, assim, uma troca de ideias, muito frutífera no ano de 1988, e daí para frente também, até os dias de hoje, algum certo contato a gente acaba tendo. Quando foi, eu até peguei aqui, em setembro de 98, dá para ver aqui, ó, Delegacia Regional do Grande ABC, região aqui metropolitana de São Paulo. Confere a Marcos, no caso, né, esse certificado por sua exemplar atuação na prática agronômica da região. Não tinha nada a ver com práticas agronômicas, né? Notabilizando pela criação do Aquário Público de São Bernardo do Campo. Ele achava, a associação achava, a diretoria da associação achava que a ideia do Aquário Público de São Bernardo do Campo, a ideia do Centro Cultural Aquarista Júnior, podia colaborar direto ou indiretamente com a própria associação deles. Ficamos contentes e recebemos esse prêmio, né? No caso, né? Realmente de congratulação pelo trabalho que a gente acabou fazendo aqui em parceria com eles, alguns projetos, algumas coisas. Isso foi em 98, faz tempo. Então tivemos toda essa divulgação, papapi, papapá. Eu queria também falar que, como estávamos entrando nessa coisa, o guia prático Tartarugas no Aquário, queria falar também que deixa eu ver, em junho de 98, nós lançamos mais um guia prático voltado aos terrários, né? Que era o Iguanas e Lagartos no Aquário. Lembra que eu falei no programa anterior, ou nos programas anteriores, participei também de um curso no Zoológico aqui de São Paulo, justamente para incrementar absorver um pouco mais de conhecimentos sobre os nossos queridos répteis, né? E também estava começando a pipocar. Hoje já é difícil, né? Répteis são proibidos, aquela coisa toda, tem uma certa, vamos dizer, certas coisas que inibem o próprio crescimento dessa parte do hobby, né? Mas na época estava começando a crescer répteis nas lojas, estava começando a crescer essa coisa de pessoas que tinham répteis em casa,
E a história é sempre a mesma. A pessoa tem um réptil em casa e o que ele come? Qual o habitat legal dele? Qual a forma que você pode manter ele? É animal, vamos dizer, que precisa de uma pedra aquecida? Não precisa de uma pedra aquecida? Precisa o terrário estar numa região de sol, uma região de vento? Precisa ter planta? Pode ter planta natural dentro do terrário? Não pode? O solo tem que ser o quê? Um cascalho de pedrinha? Tem que ser areia? Tem que ser aquela folhagem, né? Aquelas madeirinhas que tem em floricultura. Então, tudo isso eram dúvidas que o pessoal acabava passando para nós, porque a gente sempre teve, que nem eu falei, um telefone que sempre ficou à disposição, antes mesmo dessa coisa de centro de atendimento ao consumidor, né? Telefone que fica atendimento do consumidor. A revista Aquarista já tinha um telefone que o quê? Que recebia ligações. E dessas ligações, vamos dizer que você liga falando de répteis. Daqui 10 minutos liga uma outra pessoa falando de répteis. Se liga 3, 4 pessoas perguntando coisas sobre répteis, sobre lagartos, aquela coisa, opa, já ligava o sinalzinho de alerta, então a gente já marcava na programação técnica da revista futura, né, edição, alguma matériazinha ligada a esse assunto, e como o assunto réptil era uma coisa que fugia um pouco desses temas aquarísticos, né, que a revista é tipicamente aquarística, né, a gente falou, puxa vida, a relação de guias práticos, que a gente tinha sobre os principais peixes e tal, criou no último guia tartarugas. Poxa, vamos fazer um sobre iguanas, sobre lagartos no aquário, como que eles podem conviver legal no aquário. Então puxamos informações, vamos dizer, diversas, entendeu? Tudo informações, é claro, algumas informações teóricas, algumas práticas de algumas pessoas que já tinham, e formulamos o quê? Um guia prático, 30 páginas, mais ou menos, com informações, dicas, o que come, o que não come, como vive, como não vive, aquela coisa toda. Então, a ideia do guia prático era justamente criar o quê? No terrariofilista, né? Essa coisa de proteção, essa coisa de apoio, essa coisa de falar, opa, qualquer coisa, a revista Aquarista Júnior está aqui para justamente ajudar vocês. Tá legal? Então, quer dizer, foi em junho, né? Deixa eu ver, papá, só para confirmar. Lagartos em junho de 98 que a gente lançou. E para finalizar o programinha de hoje, algumas fotos eu também separei sobre, vamos dizer, flashes, né? Na época não se tinha essa coisa de muitas fotografias, tá? Era uma época que você tirava com máquina normal, comprava o filme de 12 fotos ou de 24 fotos, tirava as fotos, mandava revelar, aquela coisa toda. Algumas saíam fora de foco, algumas queimava, algumas você punha o dedão na frente e saía errado, alguma pessoa tremia. Então, quer dizer, se tinha na época um acervo fotográfico muito menor do que se tem hoje, né? Hoje você monta um aquário, vai tirar uma foto do aquário, você tira 1000 fotos em 10 minutos, né? Entendeu? Então, temos aqui o acervo das fotos. Eu queria mostrar aqui uma delas. Crianças brincando no pátio. Tem até uma barraquinha, tá vendo aqui, ó? Aqui crianças visitando um aquário. Olhando, né? Observando um aquário. Crianças, ó, sentadinhas, porque eram sempre criancinhas pequenas, tá vendo? Observando alguma coisa no aquário de baixo. Aqui era um aquário de enfeitezinhos. Enfeitezinho de festas, aquela coisa. Tudo que era atrativo. Aqui a cozinha, ó, a pia da cozinha. Tinha algum aquário, tinha sempre alguma coisinha, algum atrativo para criança, porque criança gostava de movimento. Então, às vezes, um peixinho pequenininho num aquário chamava atenção, um guaruzinho chamava atenção. A gente teve algumas pererequinhas, algumas cobrinhas d'água chamava atenção, não pela cobrinha d'água em si, mas na professora chegar e falava, olha, esse aquário tem uma cobrinha. Então, como a cobrinha ficava escondida nos espaços, aquela coisa toda, a criança ficava procurando a cobrinha. Então, quando achava, acabava chamando outra amiguinha, aquela coisa outro amiguinho. Crianças observando também alguns aquários. Crianças que eu falei sentadinhas no pátio da frente, esperando para entrar no acervo de aquários, aquela coisa toda. Então, fazendo alguma atividade, nesse caso aqui, lendo algum livrinho, alguma coisa. Aqui as professoras. Bastante coisinha. Aqui, ó, o espaço do pátio da frente. Tá vendo elas esperando aqui, ó? Olha o tamanho do bebezinho. Tudo pequenininho. E não era traquina, cara. Era tudo criancinha bacaninha, aquela coisa toda. Deixa eu ver se tem mais aqui. Perua, ó, a perua que trazia, sempre peruas, pirueiro trazia as crianças. Algumas caixas d'água que eu falei que a gente começou a ter aqui no acervo, né? E eram as primeiras caixas d'água de fibra, né, no começo, depois algumas plásticas, né, que começaram a surgir no mercado de construção e a gente adotou como
para colocar peixes, né? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui é aquela coisa da mini cidadezinha que eu falei do trenzinho numa das salas. Tá vendo aqui, ó? O trenzinho correndo, tem um laguinho no meio. Tinha alguns peixinhos, aquela coisa toda. As crianças olhando. Então, criança adorava esse tipo de coisa. Aqui, ó, a madeirinha que protegia as crianças de não chegarem muito perto do perigo dos aquários, aquela coisa toda. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Crianças observando, tudo uniformizado, observando alguns aquários, mais criança, e assim vai, cara. Aqui um acervo, tá vendo aí uma estante, tudo que era possível a gente colocar nas paredes, dá uma olhada aqui, pôster nas paredes, quer dizer, era um espaço, até hoje a gente tem esse espaço, né? Só que tá mais envelhecido, aquela coisa toda. Aqui uma foto mais de cima, dá pra ver? Deixa eu ver, olha aqui crianças observando um pequeno aquaterrário, né, com tartaruga, tá vendo ela? Tartaruguinha. Deixa eu ver. Ah, também uma coisa que a gente acabou fazendo no aquário, festa de aniversário. Tá vendo aqui, ó? Olha que bacana. Festinha de aniversário, cantando parabéns. Tá vendo aqui, ó, outro. Olha que legal. Então, quer dizer, a gente usava o espaço do aquário também para algumas festas infantis, aquela coisa toda. Todo mundo que acabava se divertindo, e bastante gente. Aqui a barraquinha e o escorregador, que as crianças adoravam brincar também, entendeu? Olha o tamanho das crianças, como eram pequenininhas. Deu para entender? Então essa foi a criança brincando no escorregador do aquário, ao fundo pinturas nas paredes, entendeu? Então tudo isso, as mesinhas que a gente falou que tinha lá algumas para tomar comer um lanche, alguma coisa, né? Então o que acontece? O Aquário 98 foi um ano de fortalecimento, tanto na imprensa, tanto nos veículos de comunicação, que acabou fortalecendo essa coisa. Em 98 a revista estava completando 10 anos, né? E foi uma época em que a imprensa acabou dando uma força legal para o nosso trabalho. E eu agradeço de coração todas as emissoras, os rádios, as televisões, que acabaram realmente colaborando com essa popularização, ajudando a colaborar com essa popularização do rock. Tá legal? Estamos encerrando aí o programa 75. Cadê ele? Tá aqui. O programa 75 está se encerrando. Mais uma vez, Feliz Natal para todos. Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta. Desejo aí uma boa semana. E no próximo segunda-feira estaremos aqui num programa especial de virada de ano, né? Para continuar contando essa coisa maravilhosa que está sendo puxar na memória a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Valeu, bye bye, tchau, até!